E aí, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de leitura para vocês sobre esse livro aqui. Meu, é um livro sensacional se você quer aprender harmonia e não sabe nada, né? Porque ele vai ensinando desde o início, desde o zero e vai sempre colocando exemplos auditivos, exercícios para você fazer aprender melhor. Então eu vou te explicar exatamente o que ele coloca nesse livro, como ele divide e as matérias, né, que ele põe, quais são os assuntos que ele fala aqui. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo se você gostar do conteúdo, deixar também um comentário com sugestões para novos vídeos ou perguntas sobre o vídeo de hoje e se inscrever no canal, que eu sempre estou colocando coisas novas aqui. Bom, então o Carlos Almada foi um dos maiores professores aí que a gente teve no Brasil. Ele fez esse livro, Harmonia Funcional. Então ele quis mostrar a harmonia de uma maneira muito prática e simples, que é a tal da harmonia funcional, né, onde a gente mexe com as funções e tal. Ela é diferente da harmonia tradicional, que é mais complexa mesmo de compreender. Né? Às vezes a harmonia tradicional a gente consegue explicar algumas coisas mais detalhistas, a gente pode dizer, quando a gente está analisando uma música e tal. Só que a harmonia funcional, ela se baseia na tradicional, né? O tempo todo o Carlos Almada aqui tá falando do Schoenberg, tá falando da harmonia tradicional. Porém, a funcional, que é desse livro, ela mostra de um jeito mais prático as coisas, entendeu? Pode ser que você não compreenda tão profundamente como ler, por exemplo, o livro de harmonia do Schoenberg. Só que você vai compreender na prática como utilizar a harmonia. Então ele vai dividir esse livro em 3 capítulos maiores, a gente pode dizer, né? O primeiro capítulo, ele chama até de introdução, ele faz então uma revisão teórica básica de todos os conceitos da música, né? Então ele fala de intervalos, escalas, formação de acordes, né? Modo maior, ciclo de quintas, ciclo de quartas, né? Então se você não sabe nada, né? Você não sabe nada de teoria, já fica muito fácil de você pegar, porque ele vai desde o início, desde o zero, né? Ele vai explicando o que são notas para depois chegar numa coisa mais complexa que é a harmonia. Se você já sabe isso, olha, eu, né, recomendo você ler também esse primeiro capítulo, porque ele explica de uma maneira muito prática. Então muitas coisas que eu já sabia, mas não compreendia tão bem, lendo esse livro eu consegui compreender muito bem mesmo. E aí ele divide então, nessa primeira parte do livro aí, que a gente pode dizer, em alguns capítulos. Então nessa primeira parte aqui, ó, ele fala sobre escala maior, né? Aí ele vai falar também, ó, sobre tônica, supertônico, que são as funções, né, das notas, as funções dos graus dentro de uma escala, dentro de um campo harmônico, né? Depois ele vai falar aqui de armaduras de clave, ó. Então é muito legal também, se você não entende muito bem partitura, você consegue compreender, né, nesse início aqui, isso é bacana. Muitas vezes a gente sabe as coisas aqui na cabeça, sabe tocar, mas não sabe, né, teoria, na partitura mesmo. Aí ele faz aqui um reloginho das notas, que é muito bacana esse reloginho, né, você ter na cabeça para saber rapidamente os intervalos. Então, qual que é a terça do Fá, qual que é a quinta do Ré. Com esse reloginho fica bem mais fácil você saber, né? E ele vai explicando então essa parte, como eu disse, mais básica mesmo da teoria. Ele coloca várias coisas bacanas aqui para você saber montar acordes, tá vendo? Ó? Né? Esses gráficos aqui são muito legais de fazer aqui, essas coisas aqui. E aí você também consegue decorar melhor, né? Ele fala o que são voicings, ó. Né, que são as vozes. Eu tô toda hora falando aqui no meu canal sobre voicings, é uma coisa bem importante. Inversões de acordes, ó. Fala acordes, ó, tríades e tétrades sus, né? Muita gente tem dúvida. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando que são acordes sus, né? Acordes suspensos. Mas ele explica tudo isso aqui. Aí quando ele vai chegando, então, na segunda parte do livro, vai ser a parte mais densa. Então a segunda parte do livro ele chama realmente de harmonia, né? É uma, né, harmonia funcional. Então nessa segunda parte aqui, ó, você vê que então, a harmonia funcional ela vai ser dividida em 5 capítulos, ela é maior do livro também. No primeiro capítulo ele vai falar de acordes diatônicos. O que são acordes diatônicos, né? São acordes de um mesmo tom. Então ele não vai estar fazendo modulações, pensando em tonalidades diferentes. Então acordes diatônicos, acordes que estão no mesmo tom. Aí ele vai falar sobre esses campos harmônicos, né, dos acordes em cada tonalidade. Aí ele fala das tríades, ó, movimentos fundamentais, que é muito interessante, são os movimentos de acorde, quando a gente quer fazer sequências de acordes, cadências, então ele fala sobre esses movimentos, quais são os mais utilizados, qual é a sensação que dá, né, por exemplo, um acorde 4 para um 5 para um 1, né, 4-5-1, que muita gente conhece, as cadências, ele explica tudo isso. Ele fala sobre o trítono, que é muito bacana, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre o trítono também, porque às vezes a gente não entende direito, é um intervalo o trítono, né? É uma quarta aumentada, né? Tará, 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 é esse som assim. Só que o trítono, ele é o combustível da música tonal. Então por isso que já no início aqui, ó, o terceiro já, né?
terceira parte desse primeiro capítulo aqui, dessa segunda parte, tudo bem divididinho, ele já tá falando do trítono, porque você entendendo o trítono, cara, você vai entender muita coisa de harmonia. Depois ele fala sobre cadências, né, ó, métrica e ritmo harmônico, é muito legal isso também, né, essas coisas de quantos acordes você vai colocar num certo espaço de tempo lá. Ó, harmonização e reharmonização, então muito bacana, como harmonizar uma melodia e também reharmonizar, né, fazer uma harmonia básica e depois fazer uma reharmonização utilizando acordes diferentes, só que de mesma função, né? A gente tá falando aqui de harmonia funcional, né? Depois ele fala de tetras e diatônicas, escalas de acordes. Escalas dos acordes são nada mais nada menos que os modos, né? Então, qual modo cada acorde do campo harmônico vai gerar, né? Tem o modo dórico, lídio, jônio, toda essa ideia, né? E aí ele fala sobre... Aí depois ele começa a falar sobre análise melódica, então muito bacana, ele pega melodias e faz análise das melodias, né? Pra você entender o que ela tá pedindo de acorde, qual a harmonia que ela tá pedindo, o que são notas de passagem, o que são notas estruturais, apogiaturas, bordaduras. Meu, ele explica tudo, é um livro meio grande, né, se você for ver. E aí nessa primeira parte, isso é só acordes diatônicos que ele tá falando, então ele tá falando só de acordes do mesmo tom. Ele faz análises harmônicas, né? Então ele sugere algumas análises harmônicas e faz algumas. O bacana desse livro inteiro é que ele sempre tá colocando exemplos, tá vendo? Realmente, são exemplos de partitura, né? Mas se você souber tocar, meu, fica muito legal pra você entender, ó. Sempre tem exemplos, entendeu? Você pode passar o que for, ó. Aqui, ó. Sempre vão ter exemplos práticos. Isso que é muito bacana desse livro. Então, se você quer estudar mesmo esse livro, vale a pena pra caramba você... Meu, parar e praticar, sabe? Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, ó. Aí você toca. Se você não toca direito, pega um programinha de computador, que nem eu sempre coloco aqui no meu canal, um DAW, né? Esses programas de produção, e coloca as notas lá, vai ouvindo, né? Putz, olha, tá, essa é a sonoridade da cadência tal que ele falou, né? Essa é a sonoridade do movimento fundamental dos acordes. Depois ele vai falando, ó, no segunda parte, né? Segundo capítulo da segunda parte, desculpa, de harmonia funcional, ele começa a falar da expansão da função dominante. Então ele explicou na primeira parte acordes diatônicos, você entendeu tudo que são acordes, funções, tudo isso. Depois ele fala da expansão da função do dominante, né, que é uma das funções mais que mais modificaram a música. Foi o dominante que levou pro atonalismo, saiu do tonalismo. O dominante também que chamou o tonalismo, né, que era tudo modal, com um dominante, com um acorde dominante, você começa a ter o tonalismo, né, que é a coisa que pede uma tensão e pede um relaxamento da música, né, as funções harmônicas. Eu tenho bastante coisa no meu canal falando sobre isso, viu, galera? Sobre funções harmônicas, sobre tudo isso. E aí ele fala sobre a expansão dessa função dominante, né? Então a expansão ele fala dominantes secundários, né, que são dominantes de dominantes, então um 5 de um 5 que a gente fala. Depois ele fala de sub 5, acorde sub 5, que é muito legal, né? Um acorde que ele substitui o quinto grau, então dominante. Ele é um acorde que ele vai ficar meio tom da tônica mesmo, depois você vai ver se você ler o livro aqui. Tétrades diminutas, então ele mostra o acorde diminuto como uma continuação do dominante do quinto grau. Muito legal esse jeito de pensar, como se o acorde diminuto fosse dissonâncias de um quinto grau, né? Depois alterações em acordes dominantes. Então quais são as alterações? E quais notas alteradas você pode pôr? Nona, nona bemol, 13ª, 13ª bemol, sétima. Ele vai falando tudo isso. Quando e como você pode colocar, né? Muito bacana. E depois análises harmônicas. Ele sempre acaba aqui com análises harmônicas. Depois a terceira parte ele vai falar acordes de empréstimo. Então aí ele vai começar a sair desses acordes diatônicos que a gente está falando. Até a parte do dominante, a gente está pensando de outro jeito. A gente está usando acordes que não tem no campo harmônico, né? Num campo harmônico só. Mas a gente não está fazendo empréstimos, a gente está usando dominantes secundários aqui, né? Função de dominante que ele está falando. Agora aqui, quando ele entra nessa parte de acordes de empréstimos aqui, aí ele começa a falar, ó, empréstimos a partir da região de dominante. Então você vai para a região do dominante, vê o campo harmônico dele e vê qual acorde você pode pegar para colocar, né, numa reharmonização, para deixar a sua harmonia mais rica, mais interessante, né? Depois, ó, empréstimos da região de subdominante, né? Então isso tá falando só de empréstimos modais que a gente fala. E depois empréstimo a partir da região homônima menor, então subdominante, né, dos acordes subdominantes, que você vai entender aqui. Depois homônima menor, por exemplo, você tá em dó maior, então os acordes de empréstimo da região de dó menor, né, que é o homônimo, é o mesmo só que menor, beleza? Depois harmonização e reharmonização com empréstimos, olha, ele sempre tá falando de harmonização, harmonização e análises harmônicas.
Depois só na quarta parte que ele vai falar da tonalidade menor. Então você viu que por enquanto a gente tá falando só dos modos maiores, né? E tá pegando empréstimo dos modos maiores. Aí ele começa a falar da tonalidade menor. Por que ele só fala aqui disso? Porque a tonalidade menor realmente é mais complexa, né? Ela tem muito mais opções para você utilizar, muito mais ferramentas que você pode utilizar, porém ela é mais complexa, né? Ela é como se fossem 2, 3 tonalidades dentro de uma só, né? E aqui então ele começa a falar das escalas menores, de onde elas surgem, né? Que elas são relativas às maiores, determinação dos acordes, né? Então, quais são os acordes? Porque a gente vai ter 3 escalas menores, né? Também tem um vídeo no meu canal falando, procura sobre isso que é bem legal. E aí a gente vai ter 3 escalas, mas quais acordes que a gente usa? Então ele põe aqui, né, ó, determinação dos acordes diatônicos de uso prático, porque tem acordes que a gente praticamente não usa, entendeu? Nessas 3 escalas. Porque pensa, vão ter 3 escalas menores, então vão ter 3 campos harmônicos, né, menores. Só que a gente não usa tudo, então é aqui que ele vai explicando qual momento você usa cada um, né? E aqui, funções tonais, então as funções, né, dessa tonalidade menor. Depois os modos da tonalidade menor também, que são as escalas do acorde lá, harmonização e reharmonização, então com acordes diatônicos, dominantes secundários, empréstimos e análises harmônicas. Então você vê que nesse, né, capítulo 4, parte 4 aqui, ele faz o quê? Ele pega as mesmas coisas que ele acabou de ver dos outros, né, que a gente tava vendo até agora, então de acordes maiores, dominantes, secundários, tudo isso, e joga tudo para tonalidade menor. Tanto que ele é ele é pequeno até esse capítulo, ele vai da página 165 até 180 e pouco, 181. Né? Porque aí já começa o outro aqui. Então você vê que ele é um capítulo não muito grande. Então é como se ele pegasse tudo que ele ensinou e colocasse na tonalidade menor. Só pra você compreender, né, como é que faz isso. Então não é tão complexo assim, né? Depois ele vai falar no quinto capítulo, na quinta parte, muito legal sobre modulação. Aí é bem legal, né? Como você muda então de tonalidade. Você tá num polo tonal, você vai pra outro. Né? Isso não é tão simples fazer. Muitas vezes até pessoas fazem assim na música popular ainda mais, de uma maneira bem simples mesmo, né? Na hora, modulou já. Então aqui ele mostra várias técnicas para modular, né? Então como você pode modular? Por dominante secundário, por cadências secundárias, pelo os 2 cadencial que a gente fala, né? Que é um segundo grau menor cadencial. Então vários tipos de modulação ele tá falando aqui. E aí para terminar a terceira parte, que é muito bacana, essa parte é muito legal, que é a harmonia aplicada, né? E aí ele fala sobre samba e choro, né? Então ele não tá falando sobre música erudita, ele fala bastante sobre música erudita, só que aqui ele tá falando sobre samba e choro. Então ó, ele fala, ele analisa vários sambas e mostra a classe de acordes mais utilizados, então os acordes mais utilizados no samba, a forma que normalmente é utilizada, a forma musical, né? Se é uma forma ternária, forma binária, tudo isso você vai entender aqui. A relação, então, entre a melodia e a harmonia no samba e as principais fórmulas harmônicas. Então, as cadências mais utilizadas, as sequências de acordes mais utilizadas no samba e exatamente a mesma coisa no choro, né? Ele faz essas análises no choro também. E para acabar, muito legal também essa parte no final, que é o apêndice, que ele começa a falar aqui sobre, por exemplo, acústica e harmonia. Cara, essa parte é muito bacana, porque ele fala sobre o campo harmônico e ele fala sobre, né, os harmônicos que estão, né, inerentes na acústica de qualquer som, inerentes no universo mesmo. Então ele fala a relação mesmo, da onde vem a música, né, do universo, das leis da física, relacionadas com a música e relacionadas na harmonia. Então essa parte é muito legal, cara, eu adoro, né, saber disso, compreender as coisas, da onde vem as coisas, não simplesmente deixar no mental. Eu sempre tô falando aqui, por isso que eu adoro esse livro, né, porque ele não deixa simplesmente no mental, ele leva pra parte prática mesmo, pra você realmente compreender dentro né, do seu corpo, você falar, cara, agora eu compreendi o que significa isso. E aqui, então, pra deixar mais claro ainda, né, acústica e harmonia. A acústica não é de estúdio que ele tá falando, ele tá falando acústica de leis físicas mesmo, né, leis universais, assim. Depois ele fala, ó, proposta para uma nova cifragem é muito bacana. Ele fala por que ele acha que a gente deveria cifrar diferente os acordes, né? Aquelas coisas de C, 7, 9, barra 13, lá, um monte de coisa assim. Ele fala por que a gente poderia cifrar de uma maneira mais simples e mais lógica, né? Ele tá falando aqui. Depois ele põe quadros de apoio, que são vários quadros muito legais, ó. Ele vai falando sobre, por exemplo, esses quadros aqui, ó, falando sobre regiões. Então quando você quer modular, ó, ele tá falando sobre as regiões mais próximas para você modular. Né, que a gente não vai modulando umas coisas malucas, então você tem que ver bem, né, pra onde você vai modular essas coisas. Depois aqui, ó, pro finalzinho mesmo, deixa eu ver aqui, ó, queria mostrar pra vocês uns quadros aqui. Ó, vários quadros legais, ó. Formação de tétrades, ó, quantas notas e funções, olha que bacana esse quadro, você ter um desse, né, ó.
Então ele mostrando todas as tétrades, como é que você consegue colocar os acordes, as notas, né? Então qual nota tá aí, ó, no acorde básico, nas tensões harmônicas, as sextas, então quais você pode utilizar, né? Quais notas você pode utilizar em cada acorde aqui. Aqui atrás, ó, constituição dos modos. Então ele mostra os modos, qual que é a diferença entre, né, cada modo aqui, dos modos diatônicos. Meu, eu sei que é muito bacana mesmo esse livro. E aqui ainda tem mais quadros, né? Tem um monte de quadro. Quadro geral de modos e escalas. Cara, tem um monte de coisa aqui, ó. Então, os modos também sintéticos, né? Que a gente fala, são os modos das escalas menores. Então ele mostra, ó, mixolídio, B9, B13, mixolídio 11ª aumentada. Cara, ele mostra um monte de coisa aqui. E vale muito a pena, então, ler esse livro, entendeu? É um livro que se você, comer ele mesmo, debruçar nesse negócio, fazer os exercícios, ouvir os exemplos que ele faz, ouvir na internet, né? Ir atrás dessas análises de choro, de samba que ele tá fazendo, cara, você vai aprender harmonia, eu te garanto, sério, de verdade. Mas tem que colocar em prática, né? Não adianta só ler o livro e por deixar na cabeça. Aí você não vai aprender, sério, de verdade. Por isso que meu canal chama Composição na Prática, né? Você tem que estar compondo, criando, mesmo que você não queira ser compositor, para compreender harmonia e vários conceitos de música, é muito bom você compor, você criar coisas, criar sequências de acorde, criar melodias para depois harmonizar elas, né? Então é assim que você vai compreender a música mesmo, senão a música sempre vai ficar só no mental, né? Te garanto, vai ficar sempre no mental e você não vai nunca conseguir desenvolver muito bem. Beleza? Então, ó, livro Harmonia Funcional do Carlos Almada. Uma dica aí de ouro que vale a pena para você em português, perfeito para você começar a ler hoje já. Valeu, olha, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um comentário, também de compartilhar com amigos que você acha que também vão gostar desse conteúdo, e a gente se vê no próximo.